estava vindo para a igreja, quase sempre eu vou estar ouvindo música. Então, eu ia falar quando eu vou para academia, mas eu nem vou para academia. Raramente eu vou para academia. Mas quando eu vou na academia, eu estou escutando música. Quando eu estou escrevendo a palavra, quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou também ouvindo música. Então eu vim agora, e estou lá escutando música. Estou lá escutando um louvor da hora. E eu comecei a pensar sobre a vida, sobre algumas questões específicas. Enfim, eu parei para pensar que existe uma insatisfação coletiva no mundo. Se você parar para pensar, existe uma insatisfação coletiva no mundo. E está tudo certo, porque existe muita coisa errada mesmo. E quando eu pensava nisso, eu entendi que você só pode estar em dois lugares. Ou você vai ser alguém que está insatisfeito com o mundo, ou você vai estar satisfeito com Deus. Qual que é a diferença para as duas observações? A pessoa que está insatisfeita com o mundo, tendo razão para isso, ela vai ficar num lugar que nada consegue mudá-la, porque você vai colocar a sua expectativa no mundo, em alguém, em você talvez, e em algum momento vai dar errado. Mas aquele que tem a expectativa, ou que está satisfeito com Deus, ele também vai estar insatisfeito com o mundo. Mas agora ele olha para Deus. Então quando alguma coisa quer brotar de mal no seu coração, você vai olhar para Deus. Então vale a pena percorrer mais, vale a pena permanecer, vale a pena estar na igreja, vale a pena tudo isso. Por quê? Porque a minha satisfação está em Deus. E veja que isso nem está escrito, mas apesar de tudo fala sobre também. O tema da mensagem é a bênção de Deus. Se você parar para pensar, por exemplo, ou parar para ler, lá em Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então você pode pensar assim, mas tudo bem, eu não posso ser insatisfeito, você pode ser o que você quiser. Mas a palavra ela deixa muito clara para mim e para você que Deus já nos abençoou. Então a partir de agora não é pelo aquilo que Ele vai fazer, por aquilo que Ele já fez. Falar sobre bênção de Deus é a hora que rapidamente você vai pensar nos seus sonhos, nos seus projetos, as suas metas traçadas. Talvez o primeiro pensamento de alguém é falar sobre a bênção de Deus, que você é abençoado, que Deus vai abençoar você essa semana. Você rapidamente você vai pensar naquilo que você está buscando, que você está querendo, e você vai rapidamente linkar isso. Essa pessoa não está tão errada assim, porque Deus também, como um bom pai, Ele quer abençoar a sua vida em todas as áreas da sua vida, todas as áreas suas áreas. Mas falar sobre a bênção de Deus não está necessariamente 100% ligado àquilo que Ele vai te proporcionar a partir de então. Falar sobre a bênção de Deus é saber que você está no lugar certo, que você depende somente do Senhor, acima de tudo fazer a vontade dEle. Então quem escolhe fazer a vontade de Deus, a partir de agora você passa a andar debaixo da bênção do Senhor. E aí eu entro nesse lugar de satisfação em Deus. Se você for para o âmbito da política, é uma droga, na sua opinião, está muito bom, não sei, mas você está satisfeito em Deus. Se você for para o âmbito da igreja como um todo, no global, todas as igrejas, porque teve isso, teve aquilo. Mas se você está satisfeito em Deus, agora você já não olha mais para as pessoas, você vai passar a olhar para o Senhor. Amém? Você está entendendo? Uma pessoa, eu vou explicar novamente. Duas pessoas. Agora, se alguém que pensa que bênção está ligada só no material, ela não está necessariamente errada, como eu falei. Principalmente nos dias que nós estamos, porque as pessoas, na intenção de trazer um ensinamento errado, talvez de querer mexer com o seu coração, a forma mais prática ou a forma mais visível que alguém tem
para falar sobre isso, exemplificar, é que você vai ser abençoado. Então, se você tem um carro, você é abençoado. Se você tem uma boa casa, você é abençoado. Se você recebeu a promoção no trabalho, você também é abençoado. Porque essa é a forma mais fácil de trazer um exemplo, de você poder ter essa percepção. E quando eu penso dessa forma, eu acabo limitando aquilo que Deus tem feito, porque tem muita coisa acontecendo. Talvez aos seus olhos você não está percebendo, mas com certeza existem pessoas nesse exato momento, sem tanta coisa em sua casa, no que diz respeito ao físico, mas com o espiritual jorrando da presença de Deus. E isso, no final das contas, é que traz satisfação ao coração. Quando você entende isso, você vem para a igreja, você vem para adorar. Mas eu sempre falo, mas é que eu vou dar um exemplo, aí pode ser que pareça que é verdade. Aí o pregador é ruim, mas você não vem pelo pregador, você vem porque Deus é bom. A cadeira ela não é tão confortável, mas Deus é bom, e é isso que importa. Quando eu entendo isso, agora as coisas começam a mudar na minha vida. A minha mente ela começa a mudar, eu começo a ser transformado por Deus, porque agora eu percebo que Deus é bom. E eu não estou falando com isso que você não possa querer melhorar como pessoa ou fisicamente falando, não. Eu estou falando que agora o meu foco principal já não está mais naquilo que é terreno ou físico. O meu foco principal está em agradar ao Senhor, buscar a presença dEle, entender que as bênçãos que eu preciso, Ele já liberou sobre mim. Efésios fala sobre isso. Ele já fez, Ele já liberou nas regiões celestiais, já foi liberado. Se você for lá para Eclesiastes, vai falar: não há nada novo debaixo do céu. Então Ele já fez todas as coisas. E eu vou trazer um exemplo para nós aqui, que vai ficar muito claro isso. Eu tenho colocado a linha do tempo, mas eu preciso correr por conta da hora. A Bíblia vai nos ensinar sobre alguém que entendeu a importância de andar debaixo da bênção de Deus. Mesmo que essa pessoa não tenha começado tão bem a sua história, mas que fique muito claro, não importa como você começou, até porque talvez se nós olharmos para como nós iniciamos a nossa vida aí, depois de ter uma maturidade, talvez não foi das melhores, mas importa muito como eu vou terminar. Então entenda isso em Deus. O que foi para trás ficou. A partir de agora existe uma caminhada, existem escolhas a serem feitas, um formato que eu vou viver para agradar a Deus. A partir de agora você pode mudar completamente. O que ficou para trás, passou. Eu não estou falando que talvez você não tenha algumas colheitas lá de trás, não é isso. Estou falando que a partir de agora nós precisamos fazer uma nova plantação. A partir de agora existe um novo formato que Deus espera que eu e você nós possamos viver a partir de agora. Gênesis capítulo 27. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, a partir do verso 1 eu vou ler. Que diz assim: tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os seus olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. O momento está narrando um pai que na sua velhice, como o texto fala, está lá já nem conseguindo enxergar mais. Alguém que na sua percepção entendeu: eu vou morrer logo mais, então tenho que liberar algo sobre o próximo, sobre a minha linhagem, sobre a minha descendência. Então, esse homem, Isaque, ele chama seu filho mais velho. E quando ele chama seu filho mais velho, ele faz um pedido para ele, como nós lemos aqui, você ouviu. E ele, atendendo esse pedido, depois ele receberia algo do pai dele. O pai dele o abençoaria. O que é que essa bênção então ela
garantia a partir de agora, a partir de recebê-lo. Vale muito salientar que ele chamou seu primogênito, Esaú. Então esse ato garantia o direito de primogenitura, garantiam as bênçãos espirituais e a continuidade da descendência. Voltando um pouquinho, você vai ver que em um determinado momento Deus chamou alguém para que a partir desse alguém ele constituísse um povo. Deus ele chamou Abraão, ainda com seu nome Abrão, faz um pedido para ele, dá uma ordem para ele, melhor dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, ou que eu te mostrarei, e farei de você uma bênção. Então esse ato aqui, depois tem Abraão, aí Abraão conversa com Isaac, a sua linhagem vai seguindo. Então o direito de primogenitura ele garantia justamente isso. Essa bênção garantia o direito de primogenitura, as bênçãos espirituais e a descendência na sua continuidade. A promessa de Deus era o caminho. Direito de primogenitura, o que é que isso garantia? Porção dobrada dos bens e a responsabilidade sobre a família direta. As bênçãos espirituais vai falar sobre as palavras liberadas. Isso não era apenas um desejo pessoal do pai, mas era um decreto que influenciava diretamente o futuro daquele que estava recebendo. Por fim, a continuidade da descendência, como eu falei, era aquele que continuaria a extensão da vontade do Senhor lá atrás, quando ele chama Abraão. Então essa pessoa é Isaac chamando seu filho Esaú. E esse homem ele estava na expectativa de receber a bênção do pai. Então o pai fala, vou colocar aqui as características. Esaú era alguém que, por natureza, ele era um caçador. A Bíblia fala: vai lá, pega tua aljava, pega teu material, pega teu arco, vai caçar, prepara alguma coisa. Assim que você chegar, eu vou liberar algo sobre você. Só que a história ela vai mudando, porque no verso 5 diz assim: Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça, foi buscar lá a caça, foi trazer, foi preparar o que o pai pediu. Enquanto isso, a mãe fala assim para Jacó: então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze a caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com o que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bois, 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-la-ás a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dá-se ao caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai, pega lá, traz para mim. Então ele foi, tomou e os trouxe. A sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai lhe apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo, com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Está aí a mãe. Fico pensando aqui nos nomes para não trocar para vocês, tá? Então Isaac, Rebeca, com seus filhos Jacó, Esaú e Jacó, na sequência. Então a mãe desses rapazes escolhe dar uma força para Deus. Por que dar uma força para Deus? Porque lá atrás, no capítulo 25, eu vou ler para vocês, 19 a 23, fala assim: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão, sequência da linhagem, da promessa. Abraão gerou Isaac,
era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, um arameu de Padã Arã, irmã de Labão, um arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, porque vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: das duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti. Opa, vamos lá. Dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Porque eu estou lendo isso para vocês, porque a vontade de Deus era que Jacó de fato recebesse a herança, a bênção, a continuidade da promessa. Então quando Isaac chama o filho mais velho, porque era assim que deveria ser desde sempre, o direito de primogenitura, a continuidade, Rebeca, ao escutar, escutando o que estava acontecendo, ela tentou ajudar o Senhor. Quis dar uma mãozinha para Deus. Só fazendo uma observação sobre esse ponto, não é o nosso papel querer ajudar Deus em nada, amém? Sempre que você parar para analisar na Bíblia, quem quis ajudar Deus, deu um problema gigantesco. O próprio Abraão lá atrás, com sua esposa Sara, também quiseram ajudar Deus. Quando Deus deu uma promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões, como falado aqui, citado, sua esposa Sara também era estéril, e ela fala assim: eu já sou velha, eu não tenho como dar filhos, você some o direito das mulheres, então faz o seguinte, pega a minha serva, para que você consiga realizar aquilo que Deus prometeu. Passou a história, de fato, Abraão, de fato ali, teve uma relação com a mulher, ela teve um filho, e hoje nós temos uma briga, Israel, Iraque, judeu e árabe, porque alguém quis ajudar Deus. Então não é o nosso papel ajudar Deus, nosso papel é confiar em Deus. E existe uma diferença aqui. Eu permanecer em Deus, continuar confiando em Deus, saber que Deus vai prover todas as coisas, é o que eu preciso, e não querer me movimentar de uma forma para que Deus possa acelerar um processo. Deus nunca chamou você para que o processo fosse acelerado, Ele chamou você, ou melhor, Ele nos chamou para que a gente pudesse permanecer em Deus e esperar o tempo que Ele vai fazer todas as coisas acontecerem, amém? É por isso que a Bíblia fala: bendito é o Deus e Pai, que já nos abençoou nas regiões celestiais. Aquilo que você precisa, Deus já fez. Então não faça você algo para acelerar o processo, para ajudar Deus. Então eu vou pregar, eu vou gritar, eu vou chamar a sua atenção, vou contar uma piada. Não, isso é performance, nós não precisamos de uma performance. E se alguém faz isso, não é exemplo, piada para alguém. Nosso papel é confiar no Senhor e dizer: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer como é que o Senhor quer que eu me comporte a partir de então? Como serão as minhas ações? O que devo fazer para viver a promessa? Se você parar para olhar lá no livro dos Juízes, a Bíblia chega para um casal e fala assim: nós vamos te dar um filho. Estou falando da história de Sansão. Aí a Bíblia fala que a mãe chega assim e fala assim, depois que o anjo dá a palavra: o que eu preciso fazer a partir de agora? Porque ela entendeu, Deus vai fazer algo acontecer, e Deus, Ele conta com a minha vida. Então a partir de agora eu preciso entender o que eu vou fazer para não atrapalhar aquilo que Deus tem para realizar nessa terra. E aí ali o anjo dá orientações para que ela pudesse fazer, porque o menino era nazireu desde o ventre. Então a mãe precisou se abdicar de algumas coisas, porque ela estava gerando algo para Deus. Então há uma diferença aí naquilo, como eu vou ajudar Deus, ou como eu vou me comportar a partir daquilo que Deus espera de mim. Então, voltando aqui para o texto, a gente vai ver que Rebeca, ela quis ajudar Deus. Havia uma promessa: Jacó é o herdeiro, ele é a herança sobre ele, é a continuidade. Então ela faz o seguinte: Jacó, meu filho, eu vi seu pai conversando com seu irmão mais velho, Esaú. Mas vamos fazer o seguinte: enquanto ele foi lá pegar a caça, vai você lá pega lá no lugar dos animais lá, fugiu a palavra, traz 2 cabritos lá que eu vou preparar. Você vai mexer a roupa do seu irmão, ele vai mexer nas suas mãos, a gente coloca a roupa lá, a gente vai fazer algo que vai dar certo. E você veja que ele fala o seguinte: mas meu irmão, ele é, antes disso, meu irmão, ele é homem peludo, eu sou um homem
mas de não tantos pelos assim. Pode ser que se meu pai percebeu, já não saia mais como alguém abençoado, se alguém que seja desonroso. Em vez de trazer bênção sobre a minha vida, eu estou trazendo maldição. Então entenda, talvez você querendo ajudar a Deus, em vez de você atrair a bênção, você pode trazer maldição. Mas a Bíblia segue, porque a mãe dele fala assim: então cai sobre mim isso, mas faz o que eu estou te mandando. Então ele vai, ele segue. Nós pulamos para o verso 18 que fala assim, e veja aqui, e você vai perceber, antes de ler aqui, você vai perceber que era tão importante isso, que o próprio pai, mesmo já não tendo a sua visão ali, né, ele se importou em fazer alguns questionamentos e perguntar, ter a certeza de quem era que estava ali, para que ele pudesse liberar algo, e uma vez que ele liberasse algo, algo aconteceria. Por isso que eu falei, as bênçãos, andar debaixo da bênção, não está falando sobre você andar sobre palavras positivas, positividade, vai dar tudo certo, como alguém que não sabe o que está falando. Não, aqui carrega uma responsabilidade espiritual, que a partir de então, a partir de liberados, você passa a viver tudo isso. Nós vamos ver na história. Gênesis 27 fala o seguinte, verso 18. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala quem és tu, meu filho. Ele responde: Jacó. Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha casa, para que me abençoes. Aí o pai fala assim, disse Isaque a seu filho: como é que você pode achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho. Então ele vai lá, fica próximo, e veja se és meu filho mesmo ou não. Porque ele sabia, depois que eu abençoar, depois que eu liberar, já foi. Jacó chegou-se a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as mãos de seu irmão Esaú. E o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele pergunta. Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Então ele chegou-lhe e ele comeu, trouxe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Veja que Isaque, ele fica ali: será que é mesmo? Deixa eu ver, dá um beijo, chega perto, deixa eu apalpar você. E ele pergunta: é você mesmo? Sou eu, meu pai. Vem cá, vem mais perto. Cheirou ali porque ele precisava liberar algo sobre o seu filho. E como eu falei, depois que ele liberasse, estava sobre aquela pessoa. E aí segue o verso que fala assim: a bênção: Deus te deu o orvalho do céu e dê exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam de povos e nações, te reverenciem. Ser o Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja aquele que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. E aí o texto vai falar que Jacó continua dizendo que assim, aliás, o texto continua dizendo que Jacó saiu da presença do seu pai. Seu irmão chega com a caça que ele preparou depois de um tempo. Só que o seu irmão já havia sido abençoado. E o texto fala assim, Gênesis 28, capítulo 1. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Já leu sobre isso aqui. Um pouquinho antes vai falar que seu irmão então chega.
pronto para receber a sua bênção. Depois de ter caçado, depois de ter preparado a comida, agora ele vai receber a bênção. Só que o seu irmão já tinha recebido a bênção em seu lugar. E Esaú ainda fala assim: meu pai, o senhor não separou nada para mim, o senhor não tem nenhuma bênção aí para mim. E ele falou: seu filho não veio e recebeu a bênção. Veja que eu pontuei aqui as questões sobre o que seria a bênção mesmo. Mas você veja que eles entenderam a importância de andar debaixo da bênção, porque aquilo ali destinava futuro, a partir dali as coisas aconteceriam. E o que isso tem a ver com os nossos dias então? É que muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa força, da nossa maneira, mas o grande lance é o quanto eu vou agradar o Senhor, como eu vou andar, como eu vou caminhar com Deus, o que eu vou fazer. Será que eu estou disposto a obedecer a voz do Senhor mesmo que me custe muita coisa? Porque andar debaixo de bênção é fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala assim, quando Deus chama Abraão rapidamente ele pega a sua esposa. Ainda Abraão, sua esposa Sarai, depois mudou. A Bíblia fala que eles então vão para o lugar, eles pegam Abraão pega seu sobrinho Ló, eles estão indo. Só que eles começam a ser abençoados, as coisas começam a acontecer porque a palavra do Senhor, a bênção do Senhor estava sobre Abraão, que obedeceu à voz de Deus. Então eles começam a ser prósperos. Aí tem um determinado momento que eles precisam se dividir, Abraão e Ló, porque era muita briga, muitos bens, a terra não conseguia suportar os dois, dar conta dos dois, muitos gados, muitos bichos. Aí Abraão fala assim para Ló: escolhe o lugar que você quer, eu vou para outro lado, não dá para a gente estar brigando, a gente é família, em outras palavras. Aí a Bíblia fala que Ló olha para a terra, ele viu lá em cima, ele viu o melhor lugar, verde, com águas, um lugar bom para quem tinha um pasto grande. Ele fala: eu vou para aquele lado. Ao passo que quando Abraão vai para o outro lado, o lugar não era tão interessante assim. Mas quando você vai olhar a história, você vê que Abraão ele foi abençoado, porque a bênção não estava na terra, a bênção estava sobre ele. E por que isso é importante? Muitas vezes você está olhando para o seu redor, para as pessoas, para as circunstâncias, quando na verdade não é isso que tem que moldar você. O que precisa moldar você é a palavra do Senhor. Então andar debaixo de bênção não é estar no lugar que você quer, é você estar no lugar que Deus espera que você esteja. E muitas vezes, eu falava isso ontem para alguém, eu falava assim: velho, a gente não tem como, se a gente for procurar entender muitas vezes o que Deus está fazendo, a gente vai ficar maluco e ainda assim a gente não vai conseguir. O nosso papel é viver e fazer a vontade de Deus. Então você vê na história, você vê, o povo ele foi próspero todas as vezes que eles andaram em obediência a Deus, e mesmo que o território não fosse dos melhores. Um exemplo que todo mundo dá por aí: Adão, ele pecou no jardim. Jesus, ele foi fiel no deserto. Foi sobre o lugar, sempre foi sobre nós, ou sempre foi sobre aquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas, melhor dizendo. Mas vamos voltar para a história então. E aí a Bíblia fala que esse homem ele recebeu a bênção no lugar do irmão. Aí você pode falar assim: então talvez se eu fizer de um jeitinho aqui, Deus vai considerar. Na verdade, eu fiz questão de explicar para quem não sabe, obviamente, eu trazer a lembrança que a bênção já estava sobre ele, a maneira e a forma que ele recebeu que não foi correta. E se você olhar para a história, nós não vamos ter tempo aqui, você vai ver que ele colheu da sua escolha, porque não era o papel dele antecipar nada, era para ele permanecer em Deus. Deus vai fazer, ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Só que a partir de então agora ele precisa sair fugido, porque o irmão dele pensou assim: meu pai está velho, ele vai morrer. Quando ele morrer, aí eu vou ter a minha vingança. Então Jacó ele precisa sair. E a palavra do pai dele é justamente essa. Capítulo 28. Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Nós vamos pular para o verso 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã.
tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então ele sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Até aqui agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-te-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Até aqui. Veja que ele entendeu a importância de andar sobre a bênção, sobre ter a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. A Bíblia fala que ele então está saindo fugido, com medo de seu irmão fazer algo. Agora ele está indo para um lugar que ele até sabia qual era, que ele estava indo para a casa dos pais da sua mãe. E quando ele está no caminho, a Bíblia fala que ele ficou tarde, talvez cansado. Ele pega uma pedra, ele coloca ali como travesseiro, e ele sonha. Então Jacó ele tem 3 pontos que falam muito sobre a importância de alguém que entendeu a bênção. Muito embora a primeira ele roubou do seu irmão, ou antecipou, melhor dizendo, porque a mulher era dele. A segunda vez é agora, porque ele entendeu ali, teve uma visão, mas ele fala o seguinte: se Deus for comigo, se Ele me der comida, se Ele me der roupa, se Ele me abençoar nessa empreitada, se tudo der certo, eu vou voltar em paz para minha casa, de tudo eu vou dar o dízimo, 10%. Isso mostra também que entendeu que andar debaixo da bênção muda a história. Depois que ele declara, aliás, antes de ele declarar isso, é porque ele teve um sonho, ele teve uma visão. Deus fez questão de mostrar algo para ele. Uma escada que tocava o céu, anjos subiam e desciam. Ele teve uma experiência com Deus. Naquela experiência ele entendeu: se Deus for comigo, certamente Ele será o meu Deus. Isso mostra alguém que entendeu: eu preciso andar debaixo da bênção. Mesmo que eu tenha começado errado, eu preciso andar debaixo de bênção. Eu preciso atrair o favor do Senhor. Eu preciso atrair algo para que eu possa, a partir daqui, andar fazendo a vontade de Deus, para que Deus me leve e Ele mesmo me traga em paz. Isso mostra alguém que entendeu a dependência do Senhor. No seu trajeto ali de fuga, algo aconteceu. Apesar de que Deus ainda fala para ele no sonho: ó, tá vendo o lugar que você está deitado? Eu vou dar para você e para sua família. Então andar debaixo de bênção fala sobre isso, você cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. No verso 15 fala algo especial, que é algo que nós precisamos colocar para ter como essência para nós. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Havia uma vontade de Deus para a vida desse homem, e andar debaixo de bênção é fazer a vontade de Deus. O
problema é que muitas vezes nós entendemos errado, e agora nós pensamos que andar debaixo de bênção é quando as coisas acontecem na nossa vida. Só que não. Andar debaixo de bênção é obedecer a voz do Senhor. E pode ser que Deus tenha algo para trabalhar no seu coração, e você tem passado por momentos de dificuldades. Então a dificuldade não só necessariamente como coisas financeiras, mas o seu processo mesmo, a sua caminhada. Porque talvez Deus quer fazer algo ou trabalhar algo no seu coração. Não estou falando que tudo está ligado a isso, mas pode ser que. Porque tem pessoas também que começam a escolher andar de qualquer forma, de qualquer maneira, e acaba colocando a culpa do seu deserto em Deus, quando não tem nada a ver. Vamos diferenciar as nossas escolhas pessoais com a vontade de Deus. Por isso que o mais importante na nossa caminhada com Deus é fazer a sua vontade e obedecer aquilo que Ele tem nos pedido. Porque no final das contas, lembra que eu falei sobre não querer entender aquilo que Deus está fazendo? Qual que é a lógica para Deus abençoar alguém, enriquecer alguém, dar paz no trajeto que alguém está indo de uma certa forma fugir? Fazer com que essa pessoa prospere, dar bênçãos para essa pessoa, para que ele devolva 10% para Deus? Qual que é a vantagem nisso? Mas também traz um ponto muito importante para nós. Andar com Deus nunca falou sobre Ele, fala sobre nós. Aquilo que nós fazemos aqui não vai mudar quem Ele é. Aquilo que Ele faz na sua vida muda completamente quem você é. Então nunca foi sobre Ele, sempre foi sobre Ele, tudo na verdade, mas nunca foi sobre aquilo que nós vamos fazer para Ele, mas sempre aquilo que Ele vai fazer ou aquilo que Ele já fez por nós. O primeiro verso foi: bendito é o Deus e Pai que já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já preparou todas as coisas. Entender sobre o culto fala sobre isso também, porque eu adoro porque Ele já fez. Eu canto porque Ele já fez. Eu cultuo a Deus por aquilo que Ele já fez. Quando nós permitimos que Ele guie as nossas vidas, nós somos transformados, nós somos moldados, mudamos por dentro e nos tornamos aquilo que habita no coração de Deus a nosso respeito. Passamos a viver aquilo que Ele tem para nós. Então esse homem está indo debaixo de bênção a partir de então, mas ele plantou algo. Então ele sai da sua casa, da casa do seu pai, como um enganador, como aquele que enganou seu irmão, e ele fez isso mais de uma vez até. Mas ele está indo para um outro lugar, ele está indo viver algo novo da parte de Deus, e aí ele tem essa visão, ele tem essa experiência, e aí ele começa a fazer algo com Deus. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor for, me der vitória nesse trajeto. E a Bíblia fala, não temos tempo aqui, já está estourando meu tempo. A Bíblia fala que esse homem de fato ele prosperou. Na verdade, o seu sogro também prosperou. Ele vai para a casa de Labão. Daqui a pouco ele começa a trabalhar por uma das suas filhas, 7 anos. Daqui a pouco ele foi enganado pelo seu sogro, teve que casar com a mais velha para depois trabalhar mais 7 anos, para depois casar com a mais nova. Você conhece a história. Até que em um determinado momento ele precisa voltar, porque ele já não dá mais. Gênesis 31, eu vou ler do 1 ao 3, fala o seguinte: então, depois que ele já estava lá, Deus abençoou, Deus prosperou, agora ele tem filhos, agora ele tem esposas. A Bíblia fala assim: então ouviu Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era nosso, do que era de nosso pai. E do que era do nosso pai, juntou ele toda essa riqueza. Agora ele está vendo da família, ela diz: ó, ele só é rico porque ele tomou do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão já não lhe era favorável como antes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. A Bíblia lá finaliza essa frase com algo que também precisa estar marcado nos nossos corações: e eu serei contigo. Sempre que você tiver o entendimento de que você está fazendo a vontade de Deus, nós não precisamos se preocupar. Por quê? Porque Deus já proveu todas as coisas. Como muitas vezes nós falamos, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade do Senhor.
Sabe qual que é a melhor casa? Aquela que Deus tem para você. Sabe qual que é a melhor igreja? Aquela que Deus mandou você estar. Sabe qual que é o melhor trabalho? Aquele que Deus deu para você. Não estou falando que Ele é o melhor do mundo, Ele é o melhor para você, porque quando eu entendo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu estou no melhor lugar, eu estou na melhor estação, eu estou no lugar que Deus preparou para a minha vida. Aí alguém pode falar assim, mas você não tá passando pelo que eu estou passando. Se for coisa ruim, não estou, não sei e também não quero. Mas você acha que Deus não sabe o que você está passando? Você acha que Deus não sabe aquilo que Ele tem preparado para você? Porque o nosso problema, na verdade o nosso não, o problema do povo lá fora muitas vezes está olhando sempre para aquilo que está acontecendo na vida dos outros. Então começa ao comparativo da minha vida. Acontece com ele, não acontece comigo. Aos solteiros, fulano casou, eu não. E aí você começa a gerar um problema na sua vida, muitas vezes de identidade, porque talvez as coisas não acontecem para você. Só que em vez de eu estar fazendo esse comparativo, meu pai é buscar em Deus, Deus e eu. Todo mundo casando, eu não, qual que é? Vai orar, fecha a tua porta, faz suas petições, conversa com Deus, coloca as suas queixas lá, mas confie em Deus, porque Deus é que pode fazer a sua história mudar. O que no seu retorno, o que Jacó está ouvindo de Deus é: eu serei contigo. Ponto. Só isso basta. Eu serei contigo. Fala que a partir de agora Deus está assumindo a responsabilidade por tudo. O meu papel, obedecer a Deus. O meu papel, confiar em Deus. Ele é comigo. O meu papel, depender de Deus. O meu papel, permanecer em Deus. O meu papel, buscar a Deus. Porque a palavra fala: eu serei contigo. A Bíblia fala o seguinte, então, aí Jacó, tudo bem, já não está mais favorável para mim aqui. As pessoas agora estão dizendo que eu roubei aqui as coisas. Meu sogro já não me olha bem também. Antes ele era meu amigão. Ele via que que Deus o prosperava por minha causa. Agora ele está também contra mim. E aí Deus começa a movimentar a mão desse cara. Aí Deus fala: faz o seguinte, volta para tua casa e eu serei contigo. No verso 22 do capítulo 32, a Bíblia fala o seguinte: ele levantou-se naquela noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Sabe o que está acontecendo? Ele já tem a palavra: eu serei contigo. Eu estou retornando para minha casa, eu sei o que eu fiz quando eu saí. Agora eu preciso andar debaixo de bênção. E a Bíblia fala que ele pega suas mulheres, passa uma, ajuda a passar outra. 11 filhos, ajuda a passar todo mundo. Quando todo mundo atravessou, ele ficou naquele lugar. E a Bíblia fala que ele passou a noite lutando. Por quê? Porque ele queria atrair a bênção de Deus sobre ele. Como alguém que fala: não posso voltar sem a bênção do Senhor. Eu não posso fazer sem que o Senhor me abençoe. E a Bíblia fala que esse homem, ele ficou brigando lá com o anjo. E ele fala o seguinte: eu não vou deixar você ir se você não me abençoar. Como quem fala: não posso dar nenhum passo se o Senhor não for comigo. Eu não posso dar nenhum passo se o Senhor não me abençoar. Eu não posso voltar para minha casa se o Senhor não estiver comigo. Eu não posso fazer isso se o Senhor de fato não mover algo. É o que esse homem está fazendo. Travou uma luta lá. Sabe por quê? Porque ele sai como enganador. Pagou um preço, foi enganado, colheu das suas ações também. Mas agora ele está voltando. E para voltar, para cumprir a promessa de Deus, agora ele não pode ser mais alguém que está enganando. Ele precisa ser alguém que anda na bênção de Deus. Ele fala: não vou deixar você ir se você não me abençoar. E sabe o que acontece?
Quando você viu, ele está lá brigando, o anjo toca na articulação da coxa, ele depois vai ter que ficar mancando, agora ele passa a ter uma marca. Mas o verso 27 fala o seguinte: perguntou-lhe, pois, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogue, como te me chamas? Como te chamas? Respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome. E o abençoou ali. Ele sai como enganador, ele viveu o processo, Deus trabalhou ali, ele foi enganado, mas agora ele está voltando, ele vai cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Só que ele não pode voltar como enganador, agora ele volta como uma nação. Ele vai como alguém sem esperança, sem expectativa, mas com uma bênção. Ele está voltando agora completamente transformado e mudado, porque agora ele tem algo estabelecido por Deus para viver a partir desse momento. Por isso que eu falei para você, não importa como você começa, importa como você vai terminar. Talvez pessoas começaram enganando, talvez pessoas começaram mentindo, talvez pessoas começaram ali de uma forma errada. Mas quando você entende que andar debaixo da bênção de Deus muda a sua vida, transforma o teu caráter, te mostra um destino, você agora quer atrair esse favor do Senhor para a sua vida. E Ele está falando, se o Senhor não me abençoar, eu não volto. Se o Senhor não me abençoar, eu não saio daqui, eu vou lutar, eu preciso da tua bênção. E sabe o que é mais importante que tudo isso? É que Deus tem bênçãos para todos nós. Deus tem bênçãos para mim e para você. Agora, como é que nós vamos nos comportar a partir dessa verdade? Que não é segredo para ninguém. Mas como nós vamos nos comportar agora? Como nós vamos agir a partir de agora? Será que eu vou ser alguém que entendeu a bênção de Deus como benefício nessa terra? Ou você alguém que entendeu que eu preciso obedecer a voz do Senhor? E Jacó entendeu isso, ele roubou a bênção, antecipou a bênção, tomou o lugar do irmão, mas ele não completa a sua ida até o lugar que ele precisava ir, sem que ele pudesse ter a bênção de Deus para chegar até lá. Mas na volta ele também não atravessa sem que a bênção do Senhor acompanhasse. Alguém que entendeu, andar debaixo de bênção é algo fundamental. As bênçãos, elas já estão lá. Deus já liberou sobre mim e sobre você. Agora nós precisamos andar em obediência para entender, Deus, qual é a estação que o Senhor tem para a minha vida. O louvor pode subir, já finalizei. Para você ver que isso é tão importante, quando lá na frente, antes de Jacó morrer, ele chama seus filhos. Ele começa a liberar uma bênção sobre cada um dos seus filhos. Porque ele entendeu, todos nós precisamos andar debaixo da bênção de Deus. Porque como eu falei, não são palavras positivas, mas são decretos do Senhor para mim e para você, que muda a nossa vida, molda o nosso caráter e traz um destino para mim e para você. O que talvez seja mais interessante para nós é ouvirmos uma palavra que nos motiva. E falar sobre bênção traz sobre nós essa essência também. Mas no final de tudo, a bênção de Deus está ligada à obediência a Ele. E a minha pergunta é, para finalizar, será que nós andamos de fato em obediência a Deus? Será que quando Deus ele olha para mim e para você como pessoas que conhecem a palavra, pessoas que são cristãs, mas como é que tem sido o nosso coração diante do Senhor? Como é que tem sido as nossas escolhas diante de Deus? Porque falar sobre bênção anima o nosso coração. Falar sobre obediência precisa ser algo que nos transforme. Porque talvez a palavra que Deus tenha para você, ela não seja tão carinhosa nesse exato momento. Mas obedecer a Deus não está ligado a você se agradar do que Ele está falando. Obedecer a Deus é saber que o que eu preciso, Ele já me deu. O que eu preciso, Ele já fez. O que eu necessito, Ele já tem para mim. E a partir de agora,
Eu só preciso entender, Deus, Ele tem movimentado, tem me mostrado uma direção, e Ele vai cuidar de todas as coisas. Fecha teus olhos aí no teu lugar.